A nova regulamentação, esse guia, trouxe algumas figuras que não existiam na lei e mostrando muito que a autoridade nacional está olhando para decisões e para a própria Lei Geral de Proteção de Dados europeia. Esse conceito já existia na lei europeia, não existe na lei brasileira, mas a autoridade nacional já sinalizou de que entende que pode haver situações aonde existam dois controladores. Existe uma controladoria conjunta e singular. E como é que ele vai tratar essa figura? Ele até reproduz os artigos da autoridade da lei europeia para falar a respeito disso. Ele diz o seguinte: nas decisões comuns, duas ou mais entidades possuem uma intenção comum sobre as finalidades e meios de tratamento e tomam decisões em conjunto. Ou seja, a controladoria conjunta precisa envolver duas empresas decidirem sobre o que vai ser feito com aqueles dados, como vão ser tratados, como vão ser enriquecidos e os meios de tratamento, as duas, em conjunto. E aí ele fala, em contrapartida, as decisões que são convergentes, ou seja, iguais, no mesmo sentido, existem decisões distintas sendo tomadas, porém, elas se complementam de tal forma que o tratamento não seria possível sem a participação de ambos os controladores. Entretanto, ainda que sobre o mesmo conjunto de dados, ou que o mesmo conjunto de dados seja tratado, não haverá controladoria conjunta se os objetivos de tratamento forem distintos. Então, ele separa aí, mas ele trouxe pela primeira vez na legislação brasileira uma sinalização, eu não vou dizer legislação porque não está na lei, é um guia de orientação, tá? Mas ele começa a tratar a autoridade nacional dessa possibilidade, né? E aí ele fala mais um pouquinho a respeito da concepção, né, dessa questão. Então, a determinação conjunta comum ou convergente, então esse é o conceito de controladoria conjunta, por dois ou mais controladores. Veja bem, ele abre leque aqui para ter 10 controladores sobre um volume de dados. Olha que questão interessante a ser melhor detalhada e regulamentada com o tempo. Das finalidades dos elementos essenciais para a realização dos tratamentos de dados, por meio de acordo que estabeleça as respectivas responsabilidades quanto ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí, no próximo item, ele vai dizer como é que ele vai avaliar isso. Primeiro, mais de um controlador possui poder de decisão sobre o tratamento dos dados pessoais? É o primeiro item que ele vai avaliar. Segundo, há interesse mútuo de dois ou mais controladores com base em finalidades próprias sobre o mesmo tratamento, ou seja, o dado tratado serve tanto, por exemplo, para um hospital em relação a técnicas e práticas de proteção à saúde, como eventualmente para uma rede de farmácias em relação à compra de insumos para tratar aquelas doenças decorrentes disso. Exemplo meramente ilustrativo. Dois ou mais controladores, o terceiro item, que tomem dessas decisões comuns, convergentes sobre as finalidades e elementos essenciais ao tratamento. Ou seja, ele tem que ter ali as empresas para serem consideradas um conjunto, né, operadores conjuntos, tem que ter todos esses pré-requisitos.